Relato: o pedido de amarração a Maria Padilha. Autor: Pablo de Salamanca. Era o ano de 1994. Eu estava bem no início de minha jornada mediúnica, atuando basicamente como cambono naquele terreiro de Umbanda, auxiliando as entidades da Mãe Pequena, uma senhora de cerca de 60 anos de idade à época. Naquele centro, alternavam-se semanalmente sessões específicas de consulta com Exus, depois pretos velhos e, na sequência, os caboclos. Ou seja, em cada semana havia a orientação por uma linha de trabalho. Numa determinada gira, uma consulente chegou até o caboclo da Mãe Pequena. Eu estava próximo, mas procurava não ouvir aos assuntos, tentando dar privacidade a quem estava aflito à busca de ajuda. Entretanto, percebi que o caboclo retrucava ao pedido da mulher, que devia ter um pouco mais de 30 anos de idade. Não compreendi o tema, mas notei que a entidade procurava orientá-la numa outra direção. Na outra semana, cujas atividades seriam dedicadas à linha das almas, vi lá na assistência aquela mesma jovem senhora. Após alguns atendimentos, que eram ordenados por numeração de chegada ao local, a mulher teve oportunidade de conversar com a vovó. Como sempre, mantive-me a uma certa distância, só me aproximando quando a entidade me solicitava. Contudo, vi que a preta velha por muitas vezes fez sinal negativo com a cabeça da médium em transe. Havia argumentos trocados de parte a parte, mas a negação da vovó era uma constante. Ao final, acabei ouvindo da entidade que ela disse à mulher para voltar outro dia e conversar com a pombagira, pois ela esclareceria melhor o assunto após correr gira. Na sessão seguinte, na corrente dos guardiões, a mesma mulher estava entre os consulentes que gostariam de falar com a entidade da Mãe Pequena, que, naquele dia, era a senhora Maria Padilha. Quando chegou a vez dela, pude notar pedidos insistentes e aflitivos, mas que eram negados pela pombagira até o encerramento da consulta. A mulher se afastou com uma expressão facial contrariada. Quando a senhora Padilha veio até a mim solicitar mais uma cigarrilha, comentou comigo o que se passara. A entidade me revelou que a mulher desejava ficar com um homem casado e com filhos, pedindo, para isso, que ajudasse a desfazer o casamento dele e que o amarrasse a ela. Permaneci calado durante a revelação da senhora Maria Padilha, que se expressou com indignação, arrematando que não perderia a luz dela naquele tipo de trabalho. Concordei com ela e, muito rapidamente, falei sobre a lei kármica, que eu vinha estudando há algum tempo naquela época. Bem, algumas semanas se passaram e, novamente, estávamos numa sessão de Exus. Para minha surpresa, a mulher que desejava uma amarração amorosa estava aguardando no setor de assistência do terreiro, pois tinha pego, mais uma vez, um número de consulta. Após a senhora Padilha ter atendido a algumas pessoas, eis que chega a oportunidade daquela jovem senhora. Como sempre, fiquei a certa distância. Percebi,
em instantes, que ocorreram argumentos de parte a parte. A pombagira não estava satisfeita e, em dado momento, olhou para o meu lado, dizendo: "Olha isso, Cambono!" Entendi que era um convite para eu me aproximar mais. Assim, adiantei-me. A entidade rapidamente disse o que estava acontecendo e que a mulher não queria entender. Então, a senhora Padilha me pediu: "Camboninho, explica para ela." Bem, naquele contexto, não me fiz de rogado, passando a dizer à mulher que amarrações sempre trazem problemas. Coloquei questões da lei de retorno e que, ao final, ninguém ficava feliz numa situação daquelas. A mulher, volta e meia, me retrucava, mas acabou ficando sem argumentos, quando eu lhe disse que nenhuma amarração durava a vida toda. Então, dei um passo para trás e a senhora Padilha arrematou aquela consulta. Ao final da sessão, a pombagira, enquanto cantavam o ponto de sua subida, veio até mim e, durante o abraço de despedida, agradeceu-me pela ajuda naquela noite. Aquela consulente nunca mais voltou àquele terreiro, que somente trabalhava com verdadeiros exus e pombagiras. Os quiumbas não tinham vez naquela casa. Finalizando este relato, apenas acrescento que os médiuns que atuam com magia obscura acabam, após o desencarne, ficando agregados às falanges negativas por laços vibracionais escravizantes. Nada fica sem retorno. Salve Umbanda, Laroye Exu, Maria Padilha é Mojubá.